Caros irmãos, estamos mais uma vez estudando as cartas de Paulo e desta vez vamos estudar Efésios nos capítulos 5 e 6, tendo como texto áureo o capítulo 5, os versículos 15 e 16, onde diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A preocupação de Paulo em orientar a maneira de como os efésios deveriam se comportar como igreja vem se refletir em nossos tempos, principalmente quando se fala em dias maus. Vivemos dias difíceis e conturbados, dias em que os valores são deturpados, onde o relativismo impõe as suas regras. É neste mundo que vivemos, mas que não pertencemos a ele. No entanto, temos o dever de influenciar, porque somos luz e temos que fazer a diferença enquanto caminhamos na contramão de direção. Paulo é muito preciso quando ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos salvos é poder de Deus. Então a conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e natureza de Deus. O capítulo 5 é continuação do tema da última parte do capítulo 4, em que sugere àquela igreja que, uma vez entendida a relação que tem com Deus, como pessoas santificadas, novas criaturas, filhos de Deus, devem fazer tudo para imitar o exemplo do Pai. Olhando para Efésios 5:1, vemos o chamado de Paulo para essa observância de um comportamento que busca a semelhança de Jesus, ou seja, a semelhança de Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar Deus deve ser o intento de cada cristão. Para alcançarmos esse propósito, é necessário que conheçamos a Deus e mantemos com Ele uma relação de intimidade e afetividade. Como podemos ser parecido com alguém se não temos afinidade com essa pessoa? Deus nos criou para sermos sua imagem e semelhança. Os atributos naturais de Deus nunca vamos alcançar, e quem assim quis, tornaram-se anjos decaídos, mas os atributos comunicáveis de Deus, esses sim, nos esforcemos para nos tornarmos imitadores de Cristo. Atributos naturais de Deus são aqueles que pertencem somente a Deus: vida, onipotência, onisciência, onipresença, a trindade, autoexistência, imutabilidade e assim por diante. Atributos comunicáveis ou morais são aqueles que nos foram passados, nos foram revelados: amor, justiça, verdade, bondade, longanimidade, santidade e assim por diante. A conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. O cristão precisa observar e seguir a nova vida com Jesus, obedecendo novas regras de vida, como Paulo orienta em Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 24, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade.
Muitos cristãos têm tentado amenizar ou afastar a realidade e os efeitos do pecado com expressões do tipo: que é que tem? Tudo mundo faz. Se é amor por amor, tudo vale. Sabemos que todo pecado é uma afronta a Deus e tem as suas consequências. Em Efésios 5, capítulo 5, no versículo de 3 a 6, vai dizer o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, palavras vãs, indecorosas, atos indecentes, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graça. Portanto, vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. A conduta do cristão no mundo precisa ser refletida e proclamada com a excelência familiar. No mês de maio, a nossa denominação trabalha o tema família. E Paulo já nos motiva que uma família forte, firmada na palavra, firmada em Jesus, resulta numa igreja forte, forte em poder porque está alicerçada em Jesus. Paulo nos mostra o grau de interdependência entre os membros de uma família bem estruturada e fala da relação entre esposa-marido, marido-esposa, pais e filhos, filhos e pais, senhores escravos, escravos senhores. E em destaque vem a relação igreja e a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Esses aconselhamentos e regras de vida estão registrados em Efésios capítulo 5, que vai do versículo 22 até o capítulo 6, 4. E a conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Amados irmãos, toda pessoa convertida necessariamente passa por um processo de crescimento espiritual que chamamos de santificação, que leva a pessoa a um nível de maturidade cristã. Essa maturidade cristã, ela vem pela busca do conhecimento de Deus através da leitura e estudo da palavra. Vem pela prática de oração, vem pela dedicação de obra no reino, vem pela fé irrestrita em Jesus, vem pelo bom testemunho cristão, vem pelo reconhecimento contínuo de sua dependência de Deus. Tudo isso e muito mais significa encher-se do Espírito. A conduta do crente no mundo, ela é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Em Efésios 6, 11, a palavra diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amados irmãos, Paulo nos diz que nossa luta não é contra o sangue e carne, ou seja, contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas vezes queremos usar nossas próprias armas em nossas defesas contra os ataques de toda espécie de malignidade organizada contra nossas vidas. Tudo em vão, porque essa luta só se vence com a armadura que Deus nos dispõe, porque são com elas que vencemos essa batalha, porque são batalhas espirituais. E nisso Paulo faz uma analogia usando a armadura ou aparatos humanos de ataque e defesa, facilitando o nosso entendimento.
com as armas espirituais que Deus nos disponibiliza para serem usadas. E para sermos vencedores sobre nosso adversário e permanecermos inabaláveis, precisamos vestir a armadura de Deus, que se encontra em Efésios 6, 13 a 17. Vamos ver também em 1 Tessalonicenses 5, 8. Lendo: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestimos a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. A armadura de Deus. Assim como o soldado não pode sair para a guerra sem seus aparatos de ataque e proteção, sem os quais está fadado a derrota, assim também é o cristão. Para uma batalha espiritual, precisa estar aparelhado, ou seja, equipado com as armas adequadas para essa batalha. E quem são essas armas? O cinto da verdade. O soldado, ele usa o cinto e é a peça central principal da armadura. Prende a roupa no corpo e dá lugar para carregar outros equipamentos de batalha. Assim, a vida do discípulo está... Essa peça central é a verdade, que vem de Deus. Está lá em João 17. A palavra de Deus é a verdade. A couraça da justiça. A couraça protege o coração e o peito do soldado. A proteção do servo de Deus não vem dos recursos humanos, mas de Deus, como justiça, santidade, integridade e moral. Os calçados são as sandálias de preparação do Evangelho. Efésios 6,15. As sandálias usadas pelos soldados romanos tinham cravos em seu solado e davam melhor eficiência no caminhar contra inimigos despreparados. Assim também é o soldado de Cristo, estar sempre pronto, sandálias calçadas, aptos para resistir o inimigo com o evangelho da paz. O escudo da fé. O escudo do soldado romano protegia grande parte do corpo e servia para proteger dos dardos e flechas desferidas pelos inimigos. O diabo lança suas setas inflamadas e a defesa do cristão é o escudo da fé, fundamentada na palavra de Deus, como está em Romanos 10, 17. Capacete da salvação. O capacete é peça de extrema importância. Ele nos guarda e protege nossa mente e livra-nos de golpes mortais, pois só Jesus pode nos dar essa salvação. Atos 4:12. A espada do Espírito. A armadura de Deus não está somente à disposição para a defesa, mas para o ataque também. A nossa espada é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Ela é poderosa para destruir fortalezas e anular toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e leva cativo todo o pensamento à obediência a Jesus Cristo. E finalizando, irmãos, o viver em nossos dias nos leva a uma observância cuidadosa a respeito do que nos ensina o Evangelho. Os dias são maus. As vertentes de nossa sociedade são diversificadas, sendo os conceitos éticos cristãos muitas vezes engolidos pelos conceitos de modernidade e relativismo. Viver continuamente contra a mão de direção será sempre um desafio, e nosso predicado maior deve ser imitadores de Cristo. Amados irmãos, nós encerramos aqui, peço perdão pela rapidez com que foi passado essas informações aos irmãos. Agradecemos a Deus e que tenham sempre em mente Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. Que Deus abençoe. Amém. E graças a Deus.